Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Na semana passada nós já iniciamos então trabalhando com os anúncios, propagandas e campanhas de conscientização. Hoje nós vamos continuar com esse assunto, mas antes de realmente voltar ao que estamos estudando, eu gostaria de relembrar com vocês então a nossa palavra-chave, que é publicidade. Um anúncio, uma propaganda, eles acabam tornando público alguma informação. Então a publicidade é aquilo que se torna público, O versículo que eu escolhi para vocês está lá em Mateus 12, 15 a 17, que diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Então, Jesus tinha realizado um milagre no sábado, e isso não era aceito pelo povo naquela época, por causa do dia do sábado, Mas aí ele pedia então que as pessoas não ficassem contando para todo mundo, ou seja, que não tornassem público o que tinha acontecido, O princípio é soberania e o objetivo dessa aula então seria entender como são constituídos os textos publicitários. Vamos seguir? Muito bem. A gente vai conhecer então como produzir um texto publicitário. A gente vai analisar quem é que produz, como que tem as ideias, como que pensa, como que ele é constituído e como que ele realmente consegue convencer, o cliente, o público-alvo e etc. Vamos dar uma olhadinha aqui, Quem produz o texto publicitário tem a habilidade de seduzir, de encantar, de transformar uma expressão já desgastada em algo novo. Então é algo que você já ouviu falar, que você já conhece. Às vezes não, mas quando é um produto que já é do nosso cotidiano, por exemplo, é algo que a gente já sabe para que serve, que a gente já conhece, um serviço, mas mesmo assim existe uma mente pensante por detrás daquela propaganda para fazer com que a gente se convença mais uma vez de adquirir essa ideia, esse produto ou esse serviço, Então, é algo que transforma o cotidiano em algo novo, Que acaba brincando com o significado das palavras e que amplia os sentidos. Então, a gente olha para aquilo de uma maneira diferente. Mas, para isso, nós sabemos que a criatividade é fundamental para se produzir anúncios e propagandas de qualidade. Então, se você não for criativo, vai ser muito difícil com que você consiga, criar algo que vá influenciar ou convencer, encantar o seu público-alvo, Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente tem um anúncio e ele está dizendo logo de cara, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Perceba que tem mais uma informação ali que a gente não vai abordar agora de primeira, até porque está em pequenas letras, Se a gente estivesse só passando, a gente estaria lendo só essa informação maior aqui, Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Mas vamos analisar juntos então. Qual seria o público-alvo dessa campanha publicitária? Nós temos algumas opções, Opção A, proprietários de pet shops. Será que um proprietário de pet shop vendo essa campanha publicitária estaria convencido de alguma coisa? B, donos de animais domésticos. Se você tem um animal doméstico e vê uma campanha dessa, talvez você se interesse, Banho e tosa, que o seu cão sai um gato. Letra C, médicos veterinários. Ou letra D, profissionais da propaganda. Qual dessas alternativas você escolheria? Preste bem atenção, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Pensa aí comigo, letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos analisar então, Na imagem lá, na informação que estava lá no cantinho, estava escrito uma outra informação que era muito importante. E foi aqui que a gente consegue encontrar qual é o público-alvo daquela campanha. Então tá dizendo aqui, sem você, a propaganda não daria resultado, daria vergonha. 1º de fevereiro, dia do publicitário. Uma homenagem Publicarte. Então, essa campanha aqui foi utilizada para homenagear publicitários. É uma campanha tão boa que está mostrando a importância da profissão do publicitário.
tá? Então, o dia 1º de fevereiro é comemorado o dia do publicitário. E essa homenagem foi criada por aquela empresa lá, ó, Publicart, para homenagear esses profissionais, ó. Foi homenagem às pessoas que criam propagandas originais, capazes de convencer o público a consumir determinados produtos e serviços. Então, quando a gente vê essa campanha de publicidade, que foi muito boa, realmente, né? Aqui o seu cão sai um gato. Perfeito, parece que o seu animal vai sair totalmente transformado desse banho e tosa, né? Mas, se a gente não levasse em consideração essa informação aqui do cantinho, talvez realmente a letra B fosse a resposta certa, porque proprietários de pet shop não seria, mas donos de animais domésticos sim. Se você tem o seu animalzinho, você leva lá para o banho e tosa e o seu cão sai um gato. Mas, levando em consideração todas as informações da campanha, é claro que estava direcionado então para esse público das pessoas que criam as propagandas, ok? Agora a gente vai então passar para a parte de preparação para produzir um anúncio publicitário. Então a gente vai ler um texto que vai nos inspirar com ideias, para que a gente possa ser criativos, né? Às vezes a criatividade não vem do nada, ela precisa de uma inspiração. Então esse texto aqui, ele vai nos inspirar a ter uma primeira ideia para a gente poder criar então a nossa campanha publicitária, tá? Um anúncio publicitário. Aqui esse texto tá aí no seu livro, você pode acompanhar, tá bom? Se não me engano é a página 9 do seu livro de produção de texto, aquela parte lá de trás. Acompanha comigo então, por gentileza, ó. A letra tá um pouco pequena aqui, mas você pode olhar aí no seu livro, tá? O título do texto então é Tecnologias do cinema que a ciência ainda não conseguiu inventar. Tecnologias do cinema que a ciência ainda não conseguiu inventar. Quem nunca quis apagar da memória algum momento ruim? Pois é, o acessório neutralizador do filme MIB, Homens de Preto, seria bastante útil na vida real. O skate voador da série De Volta para o Futuro é outro dos gadgets. A gente já vai ver o que significa essa palavrinha, tá? É outro dos gadgets da ficção que poderiam estar presentes na realidade. Recentemente, um grupo de humoristas criou uma pegadinha na internet e divulgou vídeos de uma empresa fictícia que teria conseguido desenvolver o skate de Marty McFly. Então, aqui tem uma fotinho dele com skate, um skate voador. E aqui tem o carinha lá do MIB, né? O Homem de Preto, que tá com esse acessório que apaga lá a memória. Tá? O que é um gadget, então, prof? Ó, aqui do ladinho tá dizendo, é um termo da tecnologia para designar dispositivos eletrônicos portáteis, criados para facilitar funções específicas e úteis no cotidiano. Então, é um termo técnico aí para esses aparelhos eletrônicos. Continuando o texto, tem aqui outras duas informações. Ó. Luvas eletromagnéticas que permitem escalar um prédio usando apenas as mãos são um dos equipamentos mais legais do agente Ethan Hunt, papel de Tom Cruise na franquia Missão Impossível. Então aqui na Missão Impossível, ó, tem uma imagem, ele tá com uma luva que permite com que ele escale os prédios, né? Entretanto, ainda não existem luvas desse tipo fora da ficção. Então, não existe ainda. Só no filme. De verdade, não tem. Outro sonho antigo da humanidade, criar uma máquina do tempo. O aparelho aparece em produções como Dr. Who, De Volta para o Futuro e várias outras. Então, existem inúmeros filmes que apresentam máquinas, né, de voltar no tempo. Aqui tem uma imagem, então, do filme. Quando as pessoas estão ali de frente pro, oh meu Deus, vou pro passado ou visito o futuro. Enfim, a máquina do tempo, né? Vocês já sabem. Pois bem, agora a gente vai refletir então sobre essas invenções do cinema que foram apresentadas no texto. Essas invenções todas que foram apresentadas, elas não existem na vida real. Mas imagine que agora, nesse ano, a ciência conseguiu finalmente criar esses objetos e eles passarão a ser comercializados em breve, tá? Então, esses 4 objetos ali do nosso texto, a ciência conseguiu criá-los e agora eles serão comercializados. Como que a gente vai convencer as pessoas, então, para comprar esses objetos? Considere que você faz parte da campanha publicitária que está responsável por vender esses objetos, tá?
Então, você vai criar um anúncio de uma dessas invenções. Então, primeiro passo, você precisa escolher qual desses objetos você gostaria de divulgar no anúncio. Então, você vai ser responsável por criar um anúncio. Primeiramente, você precisa escolher qual desses 4 objetos você quer, certo? Aí, nós temos alguns próximos passos, né? Primeiro de tudo, você vai decidir o nome do produto e suas características. Então, por exemplo, a luva que dá para escalar prédios. Qual nome você daria para essa luva? Ou então, aquele aparelhinho eletrônico que você consegue apagar alguns acontecimentos que estão lá no seu cérebro. Qual nome você daria para esse produto, tá? E quais seriam as características que você ia mostrar, ia desenvolver? Por exemplo, a luva ia ser preta, ia ser azul, ia ser grande, pequena, de plástico, de metal, enfim, qualquer que fosse o material, tá? Depois, você precisa definir o público-alvo. Quem são as pessoas que você gostaria de convencer com essa informação? Não é para todo mundo, não tem essa de dizer, eu quero que todo mundo compre. Não existe isso, né? Crianças, às vezes, não podem ter acesso a coisas tão poderosas como esses objetos. Então, você precisa definir qual é o seu público-alvo, para quem você quer direcionar o seu anúncio publicitário. Depois, você vai escolher o slogan e a propaganda. Então, o slogan é aquela frasezinha que tem no final do nome, né, da marca ou do nome do produto, que você sempre que ouvir, você sabe que aquilo se remete àquele determinado produto, tá? Então, escolha uma frase curta, que seja o slogan da sua propaganda, né? E qual vai ser o tipo da sua propaganda, né? Depois você vai listar argumentos para convencer o público. Então, o que você vai falar para as pessoas que vai convencê-las de adquirir esse produto, né? E por fim, você vai definir quais recursos visuais serão utilizados. Então, se você vai utilizar que tipos de recursos visuais, se você quer fazer uma propaganda na TV, se você quer fazer um outdoor, se você quer fazer um anúncio para postar nas redes sociais, enfim, você vai definir quais recursos visuais, o que vai ter mostrando ali na sua propaganda que vai realmente convencer as pessoas. Lembrando que os anúncios, né, publicitários, eles englobam geralmente a linguagem mista, né? Tem imagem, tem desenho, tem expressão, tem fala, tem a linguagem verbal, né? Tem a linguagem verbal escrita também. Então, geralmente é uma linguagem mista. Tem como fazer só com a linguagem não verbal? Até tem, mas acredito que ela não convença tanto assim o seu público-alvo, né? Então, aproveite para utilizar aí da linguagem mista, tá bom? Aqui na página 10 e 11 da sua parada obrigatória é o local onde você vai poder registrar todas essas informações aqui que você já decidiu sobre o seu anúncio publicitário. Então, você vai pensar em tudo isso que eu já coloquei aqui para você, vai escolher qual é o produto, vai definir tudo isso daqui e vai registrar então lá na parada obrigatória, que é onde você vai poder criar realmente o seu anúncio publicitário. Perceba que lá no seu livro está dizendo que é um trabalho em grupo e tudo mais. Mas nesse estado que estamos, é melhor que cada um faça o seu trabalho individual. Tudo bem? Seguindo então, agora a gente chega na parte das campanhas de conscientização. Essa imagem aqui está presente aí no seu livro, tá? Vai ser um pouco difícil de eu conseguir ler todas as informações aqui, mas eu quero que vocês leiam tudo, ok? Então aqui tem uma gradezinha, como se fosse, aqui tem uma latinha meio amassada, né? Tem um selo aqui que está dizendo, ó, Brasil. Tem algumas informações aqui embaixo que você vai ler agora. Aqui está dizendo, ó, mude de atitude e ajude muita gente a ganhar vida. Então, a gente já vai entender melhor o que é essa campanha de conscientização está querendo passar, né, para o público aí, qual é a ideia que eles querem que a gente entenda. Essa frase aqui de baixo está dizendo, ó, separar o lixo úmido do seco facilita o trabalho dos catadores. Limpe as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de jogar fora. Assim, mais material é aproveitado e reciclado. Você ajuda a gerar renda para quem mais precisa e poupa recursos naturais. Saiba mais no brasil.gov.br. E aqui tem mais uma frase, separe o lixo e acerte na lata. Tá? Então, acertei na lata. Significa que você fez direito. Tá? Então, ele está pedindo para a gente se conscientizar de separar o lixo, de poder limpar
bem certinho os resíduos que ficam ali, né, nos recicláveis, que isso facilita o trabalho das pessoas que estarão fazendo a reciclagem e tudo mais. Agora, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Esse é uma parte do seu livro também, você pode acompanhar aí, tá logo embaixo desse anúncio da campanha de conscientização. E ele está falando sobre o seguinte, ó. Esse texto é uma campanha de conscientização. Suas semelhanças com o anúncio publicitário e a propaganda são nítidas. Então, a campanha de conscientização, ela não quer vender nenhum produto, nem nenhum serviço, mas ele quer convencer o público de alguma ideia. Então, as características são muito semelhantes com os anúncios publicitários, né? Quando querem vender alguma coisa, por exemplo. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, então, quais são essas semelhanças. Em primeiro lugar, esses gêneros pertencem ao campo de atuação jornalístico-midiático. Então, existe um campo de atuação que se chama jornalístico-midiático. Por que são chamados assim? Porque eles circulam principalmente em meios de comunicação que atingem grandes públicos. Então, o jornalístico-midiático é aquela situação em que está atingindo públicos grandes. Por exemplo, jornais, revistas, outdoors e internet, tá? Então, tudo que é publicado nessas áreas está dentro do campo jornalístico-midiático. Em segundo lugar, a estrutura do texto é praticamente a mesma. Então, a estrutura do anúncio publicitário e da campanha de conscientização é praticamente a mesma. A combinação dos recursos visuais, tá? Ali como as fotografias, as montagens, as ilustrações e as cores, e dos elementos verbais. Lembra que eu falei para vocês? Linguagem mista, né? Então, os slogans chamativos, a interação direta com o leitor e etc. Ou seja, todos esses elementos, quando eles atuam juntos, em conjunto, eles fazem parte da estratégia de persuasão, que nada mais é do que convencimento do leitor, ok? Continuando então, agora a gente já viu quais são as semelhanças, a gente vai entender qual é a diferença. A diferença está na finalidade do texto. Então, qual é a finalidade? Para que foi feito? Em vez de estimular o consumo de um determinado produto, uma campanha de conscientização busca convencer o público a tomar uma atitude em relação a um assunto específico. Então, ele extrai uma ideia importante para todos e quer que as pessoas se convençam de que aquela ideia é uma boa ideia para eles também. Tá? Então, é um assunto específico que vai fazer com que quem está sendo atingido por essa campanha de conscientização adquira essa ideia também, tá? Geralmente pode ser para contribuir para solucionar um problema, assim como a gente viu ali do separar o lixo, né? Então, é um problema que é enfrentado por toda a população. Então, eles querem com que o público se convença de que separar o lixo é muito importante, tá? A articulação entre os elementos verbais e não verbais é fundamental para que a campanha cumpra os efeitos de sentido, tá? Então, pretendidos. Para eles conscientizarem o público e fazê-los agir em prol da causa que está sendo defendida. Então, a gente só vai conseguir com que o público realmente, além de ser atingido pela campanha de conscientização, que ele faça realmente o que está sendo solicitado, que ele aceite essa ideia e coloque em prática, se esses elementos verbais e não verbais estiverem, então, em harmonia, né? Que eles sejam agradáveis aos olhos, digamos assim, do público que está recebendo essa campanha, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha sobre, então, aquela do lixo que a gente viu agora, a campanha de conscientização. Essa que a gente leu, ela pretendeu alertar as pessoas a tomar uma atitude que pode trazer 2 impactos bem positivos na vida comunitária. Então, naquela frasezinha que estava ali embaixo, logo embaixo da latinha, tinha 2 informações que são muito importantes. Em primeiro lugar, tá dizendo aqui, ó, tá aí no seu livro, pode acompanhar. Se você quiser grifar, fica à vontade, tá? Em primeiro lugar, a separação do lixo seco e úmido pode ajudar o trabalho de catadores, pois permitirá que eles recolham mais material de reciclagem, garantindo-lhes assim uma renda maior. Então, tá falando sobre o trabalho dos catadores. Quando você limpa ali o seu lixo reciclável antes de colocar ele realmente no lixo, você está auxiliando o trabalho dos catadores, porque eles vão poder
trabalhar melhor com isso. Às vezes algo tem que ser descartado por não ter sido limpo de maneira eficaz. Então, se você fizer a sua parte, quando esse material chegar até a mão dos catadores, ele já estará pronto para seguir aí, né, na reciclagem. E isso vai fazer com que eles possam, né, vai ajudar o trabalho deles, tá bom? Em segundo lugar, esse processo contribui para a preservação dos recursos naturais. Então, quando a gente manda o lixo lá para aqueles aterros e tudo mais, se o lixo reciclável não foi bem encaminhado, ele vai acabar lá junto com os demais lixos, né? Que são os orgânicos e tudo mais. E acaba estragando, digamos assim, né? Depredando os recursos naturais que nós temos. Então, a natureza, ela sofre modificações justamente porque esse cuidado feito em etapas não está sendo feito com zelo, com dedicação de todas as partes. Então, ele traz para nós essa consciência de que se eu não fizer isso, eu estarei depredando, digamos assim, os recursos naturais que nós temos, tá? Para transmitir essas ideias, aqui agora, tá? São utilizados alguns elementos importantes. Então, como que eles puderam transmitir essas ideias? Quais foram os elementos utilizados nessa campanha de conscientização? Primeiro foi a imagem de um carrinho típico de um catador de materiais recicláveis. Então, aquela gradezinha que parecia lá era um carrinho de catador de papel, tá? Catador de materiais recicláveis, cuja roda é representada com uma latinha. Então, se você não percebeu, ó, até vou voltar lá para você poder ver. Isso aqui, ó, é a roda do carrinho do catador de recicláveis. Ó, aqui tá o carrinho onde a pessoa fica para puxar o carrinho, tá? A roda foi a latinha, que é um objeto que comumente, frequentemente, ele é recolhido por esses trabalhadores, né? E o slogan que tá usando ali é: separe o lixo e acerte na lata. Esse eu já comentei com vocês, né? O sentido da ambiguidade proposital, acerte na lata. Então, se você fizer bem certinho com a lata, você vai estar ajudando os catadores. Assim também como o sentido de acertar na lata, de fazer certinho, tá? Ele garante, então, a originalidade e expressividade ao texto final. Afinal, separar o lixo é acertar em cheio na solidariedade e na proteção ambiental. Então, esses dois aspectos mostram pra gente de que, se nós separarmos o lixo, nós estaremos sendo solidários com os catadores de recicláveis e também estaremos ajudando na proteção ambiental, ok? Muito bem, agora a gente vai dar uma olhadinha em qual é o tipo de linguagem que é utilizado e quais os recursos, né, que são utilizados nos textos publicitários, ok? Então, não é uma linguagem qualquer, não é como se você estivesse contando uma história, por exemplo, né? Quando a gente conta uma história, a gente utiliza um certo tipo de linguagem, mas no recurso de publicidade, a gente precisa de uma certa linguagem que vá convencer o leitor. Então, qual é esse tipo de linguagem? Quais são esses recursos utilizados, então, para convencer o público, né? A gente vai dar uma abordada aqui, ó. As estratégias verbais e não verbais procuram ser criativas e visam instigar o interlocutor. Então, quando você vê aquilo, você já percebe que foi chamado a atenção, né? Aquilo desperta a sua curiosidade. E aquilo te convence a consumir um produto, ter uma opinião sobre algo ou de uma causa social, tá? Então, é algo que chama a atenção aos seus olhos, né? O padrão de linguagem, sendo ele formal ou informal, ele depende da intencionalidade do produto, das circunstâncias em que ocorre o ato comunicativo e do conhecimento de mundo, da faixa etária e do papel social do público a que se destina o texto. Então, por exemplo, se você quer vender algo, um produto, um brinquedo, por exemplo, o seu público é um público infantil. Se você utilizar uma linguagem muito rebuscada, as crianças não vão entender nada que você está querendo passar para elas. Então, o tipo de linguagem ele deve ser adaptável à faixa etária, ao contexto social, ao conhecimento de mundo, né? Então, se uma pessoa ela não entende a referência que você fez daquele produto com algo que é um conhecimento
comum da sociedade e a pessoa não sabe isso, ela não vai entender. Sabe quando a gente escuta algo e a gente não entende que aquilo ou era um ditado popular, ou era uma frase muito conhecida, né? Ou é de algum acontecimento que já ocorreu anteriormente e você não tinha um conhecimento, então aquela referência não faz sentido para você? Isso às vezes acontece nos anúncios publicitários também. Por isso que é importante você considerar todos esses aspectos. Contexto social, conhecimento de mundo, faixa etária, né, o papel social do teu público para que ele possa realmente captar todas as informações presentes no seu texto publicitário. As marcas típicas do discurso publicitário, como a presença de verbos no imperativo e a representação do leitor pelo uso do pronome você, podem ou não estar presentes. Então, existem essas duas características que são comumente apresentadas em textos publicitários, que um é uso de verbos no imperativo. Então, por exemplo, compre, abra, veja. Todos esses verbos estão no imperativo, é quando você está dando uma ordem para a pessoa. Então, mesmo que ela seja o seu cliente, você está lá dizendo, não perca. Você está dando como se fosse uma ordem para a pessoa. Então, quando ela lê aquilo, ela assimila de que ela realmente precisa cumprir a determinada ordem que está ali naquele anúncio, né? E também a representação do leitor pelo uso do pronome você. Então, quando você fala com o público diretamente com a pessoa do singular, então, por exemplo, você que está aí, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você usa o pronome você está chamando a atenção da pessoa, porque ela sabe que você está falando exatamente com ela, tá? Então, o uso do pronome você também chama bastante a atenção do público. E esses recursos, esses dois, né, mais importantes aí da publicidade, eles podem ou não estar presentes no seu texto publicitário. Lembra aquele do banho e tosa? Aqui o seu cão saiu um gato? Não estava dizendo você, mas ele também convence o leitor, né? Segundo aqui aspecto, a linguagem empregada deve ser clara e objetiva. Então, por mais que você tenha muita informação para passar, você precisa ser claro e objetivo naquilo que você quer que o seu público conheça logo de primeira. Algo que vai chamar a atenção dele a ponto dele querer saber mais. E aí sim você pode passar informações com mais detalhes. Mas na campanha publicitária precisa ser um texto claro e objetivo. Nada de parágrafos compridos, né? Isso não existe. São ali algumas frasezinhas, algumas palavras que vão atrair a atenção do seu público. E nas campanhas de conscientização, logotipos de instituições, órgãos do governo, empresas privadas são importantes, pois revelam apoios e geram credibilidade. Então, quando você está fazendo uma campanha de conscientização, por exemplo, é importante que você busque apoio de organizações maiores, porque colocando esses ícones, digamos assim, as logotipos dessas órgãos, dessas empresas, juntamente com a sua campanha, você está mostrando que aquilo tem uma credibilidade, que alguém maior do que o seu público já acreditou nessa ideia, já comprou essa ideia e está apoiando a sua campanha. Então, por exemplo, separar o lixo. Se o governo brasileiro, o governo federal está apoiando, digamos, é algo que é conhecido no país inteiro, não é algo que é só ali criado por um grupo de pessoas. Então, mostra credibilidade, mostra que existe alguém maior por trás disso tudo que está apoiando essa causa, que comprou essa causa também, ok? E para concluir, então, eu quero deixar para vocês uma imagem que eu encontrei no nosso livro também, tá lá na parte da parada complementar, vocês podem também fazer, né, se vocês quiserem complementar um pouco mais esse assunto, além do registro da sua campanha publicitária. Aqui nós temos comumente visto na nossa cidade que existem pessoas vendendo balas no sinaleiro e eles estão utilizando esse recurso de colocar a bala em cima do retrovisor, né? E esse daqui utilizou uma publicidade numa pequena venda de bala no sinaleiro. Aqui tá dizendo assim, ó, balas R$100. Se você riu, te faço um desconto de R$99. Ou seja, a bala fica por apenas R$1. Mas um pacotinho de bala desses não condiz com o preço de R$100. Então, se você lê isso, bala R$100, você já cai no humor ali, né, dessa publicidade, digamos assim. Então,
bala, R$100. Você olha e pensa, não é possível. Então, você pega e lê o restante da frase. Se você riu, te faço um desconto de R$99. Então, a pessoa já cai ali no humor do vendedor e acaba querendo, então, contribuir, né? Essa, então, foi a campanha que eu trouxe para vocês para a gente concluir o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sejam criativos na criação lá do seu anúncio publicitário. Em breve a gente vai trabalhar mais com eles, ok? Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula de produção de texto. Muito obrigada e até mais!